Tá, Cassiane, tudo bem. Eu entendi que são vários peptídeos que são produzidos, que esses peptídeos eles vão ter funções essenciais, que a gente vai discutir mais à frente, e que existe também um controle neural que participa dessas funções gastrointestinais. Mas como é que essas secreções, de várias que são descobertas, o que se tem na literatura da ação delas em relação às funções gastrointestinais, inclusive voltada para esse controle do balanço energético? Tendo aqui uma visão geral, né, se a gente colocar aqui o estômago, o pâncreas e o intestino delgado e grosso, eu separei da seguinte forma. Se a gente colocar só o estômago, quais são os hormônios que podem ser produzidos, né, sintetizados nesse órgão? A gente tem a grelina e tem a gastrina. E a grelina é um hormônio que a gente vai ver, é um hormônio conhecidíssimo, porque, ao contrário da maioria dos hormônios intestinais, ele causa um efeito de fome. Então, ele é um hormônio que estimula a fome no indivíduo, né? Além disso, ele tem ação na liberação do hormônio do crescimento e também no aumento da adiposidade, né? Então, por isso que existem estudos que envolvem, né, a própria grelina como algo terapêutico, por exemplo, da obesidade, né? E a gente vai discutir mais na frente sobre isso. A gastrina, que é o hormônio conhecido por estimular a secreção ácida do estômago, né? E aí isso vai ser importantíssimo no processo de digestão. Quando a gente pensa em pâncreas, né, quais são os hormônios que estão envolvidos? Tem o polipeptídeo, né, pancreático, é chamado de PP, e a própria insulina e glucagon, né, que é bastante conhecido da gente. E o que é esse polipeptídeo pancreático produzido, né, pelo pâncreas? Ele inibe a secreção exócrina pancreática, ou seja, ele tem essa função de reduzir a secreção das enzimas que são liberadas pelo pâncreas, mas também não só a função digestiva. Se vocês observarem, outra função interessante é o quê? Regulação da saciedade, né? Então, esse é um exemplo de um hormônio também que é produzido ao longo do sistema gastrointestinal, especificamente no pâncreas, mas que tem a função contrária da grelina. Por quê? A grelina estimula o quê? A fome. O polipeptídeo pancreático, ele estimula o quê? A saciedade. Então, é um estímulo contrário. Você aumenta a saciedade, você diminui a fome, você diminui o apetite, e assim você consegue controlar a ingesta alimentar desse indivíduo, tá? Existe também a insulina e o glucagon, que eu não vou me deter, porque realmente a gente vai ter uma aula só sobre isso com o Saulo, e a gente vai conversar um pouco na aula de gestão e absorção, mas a gente tem uma aula muito boa que o Saulo vai dar nessa questão da parte endócrina, e ele aborda muito bem essa questão do metabolismo, e vocês vão ter essa oportunidade para aprofundar mais, certo? E em relação ao intestino delgado e grosso, o que a gente pode dizer? Existem vários, né, fatores, né? Vocês podem ver comparando com outros, né, órgãos, a gente tem muito mais a nível de intestino delgado e grosso. E quais são eles? Né? Que, claro, trouxe os principais, tá? Tem muitos. Mas o que mais tem principais, porque tem mais estudos em relação a eles, tá? Então, quais são eles? GLP-1, bastante conhecido na literatura, por sua ação, além de inibir o esvaziamento gástrico, que é bastante importante, né, quando a gente pensa, por exemplo, num distúrbio como diabetes, porque você consegue reduzir a quantidade de açúcar que chega para ser captado pela célula, e isso ajuda na questão dos níveis da glicemia desse paciente. Também tem atividade incretina, e o que é uma atividade incretina? É de estimular a secreção de insulina. Então, é um hormônio que também tem essa capacidade, né, de estimular o pâncreas a liberar a insulina pelas células pancreáticas, mas não só isso, né, também tem essa ação de saciedade, de informar o hipotálamo, que a gente vai ver mais adiante, que já pode parar
de consumir o alimento, da necessidade de consumir o alimento, né? Controle total da ingesta alimentar. Existe também um outro chamado de PYY, que ele, além de reduzir a motilidade e diminuir a secreção ácida, também tem efeito na saciedade, tá? Então, mais um hormônio que está envolvido nesse controle da ingesta alimentar. A CCK, como eu falei para vocês, tem vários efeitos, né, ao longo do trato gastrointestinal, como contração da vesícula, para liberação da bile, tem efeito na secreção também da parte digestória, né, que eu digo das enzimas digestivas, e reduz também o esvaziamento gástrico, mas também, da mesma forma do GLP, do PYY, também tem participação no estímulo da saciedade, certo? Tem também outro hormônio, que é o GIP, que também, assim como o GLP-1, tem essa atividade incretina de estimular a liberação de insulina, assim como o enteroglucagon, onde ele vai coordenar a atividade tanto do intestino como do pâncreas, a secretina na secreção exócrina do pâncreas, e a motilina, que é um outro hormônio que está bastante envolvido na questão do controle da motilidade gastrointestinal em período de jejum, né? Em períodos em que você não tem a passagem do bolo alimentar e você acaba estimulando essa motilidade para que haja uma limpeza desse tubo e prepare esse trato gastrointestinal para receber mais alimento, tá? Então, vocês conseguem visualizar aqui uma visão geral mesmo, das principais funções desses hormônios ou mesmo fatores que têm essas funções biológicas do trato gastrointestinal. Como eu falei, vocês podem muito bem observar, vários deles têm essa função em relação a esse controle da saciedade, né? E quando a gente fala em controle da saciedade, a gente fala de regulação da ingestão alimentar. E esse controle da ingestão alimentar, o que é que a gente remete? Ao qual? Principalmente ao hipotálamo, né? O hipotálamo é uma região, né, que está localizada no nosso sistema nervoso central, a nível, né, no cérebro, exatamente, né, posicionado aqui a hipófise, aqui o hipotálamo, onde ele tem vários núcleos, e esses núcleos, eles têm essa regulação em relação à ingesta alimentar. Ora, eles estão voltados ao estímulo de aumento da ingesta alimentar, ora, alguns neurônios fazem o quê? É inibir essa ingestão alimentar. E o que vai determinar que esse hipotálamo estimule a ingesta alimentar desse indivíduo ou ele cause uma redução, né, uma inibição e um estímulo da saciedade? É exatamente, depende do hormônio que vai estimular esse processo. Dependendo do hormônio, ora, esse hormônio vai estimular a região lá no núcleo arqueado do hipotálamo, exatamente nos neurônios que a gente vai chamar de orexígenos, que são os neurônios que vão estimular o apetite, estimular a ingesta alimentar. Ora, esses hormônios, eles podem atuar estimulando o que a gente chama de neurônios anorexígenos, né? E o que são anorexígenos? São exatamente os neurônios que vão atuar na inibição da ingesta alimentar, certo? Então, para iniciar os hormônios que vão regular essa questão da ingesta alimentar e a gente começar a entender esse link do intestino e a participação dele no balanço energético, através da regulação da ingesta alimentar, a gente vai começar pela grelina, tá? Então, a grelina, como a gente já viu, ela é um hormônio que é produzido no estômago e também ali no comecinho do duodeno, tá? Mas principalmente no estômago. Tem outras porções que produzem a grelina? Tem, né? Ela tem também a produção no próprio hipotálamo e também na placenta, tá? Mas é um hormônio bastante conhecido, a sua associação com o ganho de peso e a sensação de fome, né? Como eu falei para vocês, tudo estimulado que fome e aumento da adiposidade, aumento do ganho de peso, está relacionado a um aumento da liberação desse hormônio. E como é que ele age, né? Como eu falei para vocês, ele estimula o apetite no hipotálamo
E que ele faz em relação a isso? Qual é a consequência disso? Funciona como um lembrete de que está na hora de comer. Então, fisiologicamente, esse hormônio ele é importantíssimo porque ele prepara e avisa o nosso organismo de que a gente precisa se alimentar. E é graças a esse estímulo hipotálamo que a gente tem o estímulo da ingesta e esse indivíduo consegue o quê? Controlar a sua vontade de comer e determinar os horários. Não, agora seria a hora de comer e hora não. Agora estou realmente saciada e não vou me alimentar. Esse seria pensando num sistema em homeostase, em equilíbrio, numa função fisiológica normal. Então, quando a gente pensa na grelina, o que acontece? Essa grelina, ela sofre uma ação de uma enzima, tá? Chamada GOLT, onde ela vai formar o que a gente chama de acilgrelina. É exatamente a forma em que vocês vão encontrar na literatura de ação desse hormônio, tá? A ação dela se dá através dessa acilgrelina. É essa acilgrelina que vai se ligar lá no hipotálamo, especificamente no núcleo arqueado, e conseguir causar o estímulo nos neurônios do tipo orexígenos, né? Como eu falei para vocês, essa ligação, essa participação, ela se dá graças ao estímulo dos neurônios, que a gente chama de NPY, e o AGOT, né, que é o AGRP. Então, tanto os neurônios AGRP como NPY, que estão localizados no hipotálamo, eles têm essa função de estimular essa ingesta alimentar, né? Ele vai estimular o apetite e se dá graças à ação, por exemplo, do estímulo da grelina. Enquanto isso, né, é ainda mais estimulada essa questão da ingesta alimentar, porque a grelina, além de estimular esses neurônios que estão associados com o aumento da ingesta alimentar, ele também reduz, ele faz inibir os neurônios da PONC, que estão relacionados à questão da redução, né? Então, eles estimulam o estímulo, digamos assim, né? A grelina estimula o estímulo da ingesta alimentar e inibe a questão dos neurônios da PONC, que fazem suprimir a ingesta alimentar. Então, eles meio que bloqueiam essa ação desses neurônios da PONC, que eles fazem efeito contrário aos do NPY. Né? Eles, em vez de estimular a ingesta, eles fazem inibir a ingesta alimentar. Então, a grelina também suprime a ação e a participação desses neurônios. Né? E aqui mostrando, né, para quem gosta, né, de se aprofundar na questão da participação e os mecanismos moleculares que estão envolvidos, né, essa sinalização da grelina no hipotálamo, como é que ela acontece? Né? A grelina ela tem um receptor específico, que é um receptor do hormônio de crescimento, por isso que a grelina também estimula o hormônio de crescimento, e ela se liga a esse receptor lá no hipotálamo e consegue causar o quê? Estímulos de eixos, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, dentro do hipotálamo, nós temos o núcleo arqueado, como eu falei para vocês, o NPY, estimulando esses neurônios na questão da ingesta alimentar, e a grelina, ao se ligar ao seu receptor, o que já foi descoberto é que existem eixos que estão estimulados, e aí já se descobriu que existe esse estímulo da CYST1 com a P53, assim como a calcicamodulina 2 com a fosfo-MPK, e aí esses eixos sendo ativados levam a efeitos metabólicos, efeitos esses que levam, tá, ao estímulo da oxidação de ácidos graxos e até mesmo estímulo nas células periféricas de aumento da UCP, né, com atividade termogênica, e, consequentemente, o aumento de fatores transcricionais, como, por exemplo, o fosfocreb, a FOXO1,
que eles vão estimular o aumento da expressão desses neurônios hipotalâmicos que estão envolvidos com a ingesta alimentar. Então, o que foi já descoberto até hoje é que essa grelina, ao se ligar ao seu receptor e ativar, né, esses eixos de sinalização, ele não se sabe ainda todo o mecanismo, né, por isso que está aqui a interrogação, mas o que se discute é que existe um aumento da expressão de fatores transcricionais, como esses, né, a fosfocreb, a FOXP1, e o aumento desses fatores vai ser importantíssimo para o aumento da expressão desses neurônios que estão envolvidos no consumo alimentar, né, nessa ingesta alimentar. E aí a consequência disso é você ter esse papel tão efetivo da grelina em relação ao estímulo do consumo alimentar. Então, a grelina, como eu falei para vocês, ela tem essa ação endócrina, onde ela vai ser liberada, né, ou pelo estômago, principalmente, ou pelo duodeno, e ela vai alcançar a corrente sanguínea e, consequentemente a nível central, né, lá no núcleo arqueado do hipotálamo, ela vai conseguir estimular os neurônios que estão associados à ingesta alimentar. Por isso que a gente chama de efeito orexígeno, né, que é esse efeito de estímulo à alimentação, né, estímulo do apetite, certo? Por isso que ele tem aqui esse mais. E a grelina, ela faz o quê? Inibir os neurônios que têm o efeito contrário, né, que são os neurônios do hipotálamo do tipo PONC. Né, esses neurônios com esse tipo de liberação de neurotransmissores, eles vão estar a participação inibitória desses neurônios. E é por isso que ela tem esse estímulo muito exacerbado da ingesta alimentar. Acontece que existe também, no tecido adiposo, um fator, melhor dizendo, um fator que é produzido por esse tecido, né, por ser um órgão endócrino, então ele libera vários fatores que a gente vai comentar, mas um dos principais e mais comentados, e na verdade o primeiro a ser descoberto, o fator endócrino do tecido adiposo, foi a leptina, né? E essa leptina, quando ela é liberada pelo tecido adiposo, ela também tem ação a nível do sistema nervoso central. E qual é a ação dela? Ela já vai estimular, em vez dela estimular, né, essa questão que faça com que o indivíduo tenha um maior apetite, ela faz ao contrário da grelina. Ela faz inibir essa questão, né? Então, ela inibe os neurônios que estão envolvidos com a questão da ingesta alimentar. E aqui, se você vê, né, a comparação, tem mais neurônios envolvidos, além do NPY, do AGRP, tem outros, tá, que estão envolvidos com a ação da leptina, tem a orexina, tem o MCH, tem a galanina e o GALP. Então, são vários outros neurônios hipotalâmicos que são envolvidos com a ingesta alimentar. Entretanto, na presença da leptina, que foi liberado pelo tecido adiposo, ela vai o quê? Inibir a ação desses neurônios hipotalâmicos. E qual é o efeito disso? O efeito disso é que vai ocorrer uma diminuição da ingesta, um efeito anorexígeno. Esse indivíduo vai diminuir o apetite, vai conseguir controlar a sua alimentação, a sua refeição e até mesmo a quantidade em que ele vai consumir, né, de refeição. Bom, Cassiane, no caso da obesidade, o que é que acontece? Há realmente uma redução das concentrações de grelina, e aí eu quero que vocês raciocinem aqui junto comigo, olhando essa figura, né? O que essa figura está mostrando? Ela está mostrando que a leptina, quando ela é liberada, ela causa o que na grelina? Ela causa o que? Uma inibição, né? Então, essa inibição da grelina, na presença da leptina, ela reduz a ação
de estímulo em relação à ingesta alimentar. E se a gente parar para pensar e raciocinar, o que acontece no indivíduo obeso? O indivíduo obeso, ele tem um aumento da leptina ou ele tem uma menor concentração de leptina? A leptina aumenta por quê? Porque a leptina, ela vai estar associada à adiposidade, né? Ela é proporcional. Quanto maior a adiposidade, maior a concentração e a liberação de leptina. E aí você poderia pensar, mas poxa, eu tenho liberação de leptina se eu tenho um indivíduo obeso, por que é que ele não tem esse controle tão efetivo da ingesta alimentar? No caso do indivíduo obeso, existem outros fatores que aqui a gente vai, na verdade, conversar, mas já estou antecipando para vocês. Que a leptina, no indivíduo obeso, acontece o que a gente chama de resistência à leptina. Então, apesar dessa leptina estar elevada nesse indivíduo obeso, ela não vai conseguir atuar de forma efetiva, causando essa supressão desses neurônios. Então, o que antes era benéfico e favorecia a homeostase da ingesta alimentar, porque o tecido adiposo tem essa participação nesse controle da homeostase energética, graças à liberação da leptina. Entretanto, nos indivíduos obesos, você tem altos níveis de leptinas, mas é como se fosse uma leptina não funcionante. A gente pode até usar como exemplo o diabetes tipo 2, né? Você tem um aumento da secreção da insulina, mas essa insulina, nos tecidos alvos, não consegue ter o seu efeito biológico na célula, não consegue responder, porque há uma resistência, há um prejuízo da sinalização dessa leptina nesses neurônios. Né? E isso a gente vai ver de forma mais detalhada em questão de mecanismos de sinalização, quando a gente falar sobre essa questão do tecido endócrino, do tecido adiposo. Né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, se a gente aqui pensar que no indivíduo obeso, ele tem altas concentrações de leptina, tudo bem, ele não age na questão da supressão da ingesta. Mas o que vai acontecer? Provavelmente, você vai estimular ainda mais o quê? A uma redução da grelina. Então, quando se fala que indivíduo obeso, você tem essa redução dos níveis da grelina, pode estar associado exatamente a esse processo, né? Porque se você tem a presença de leptina em altos níveis, ela tende a fazer essa inibição da grelina, né? Mas aí você pode pensar, mas que assim, se eu inibo a grelina, e a grelina faz reduzir, ou desculpa, se ela faz estimular essa vontade, esse apetite do paciente, não seria benéfico? Poxa, o paciente está com menos grelina, então ele vai ter menos estímulo de efeito orexígeno, ou seja, de estímulo para o apetite, mas aí é que está. Existem outros controles por detrás disso. Né? Como eu falei para vocês, são vários peptídeos, não só um controle endócrino, existe também um controle nervoso, um controle imune. Né? E aí o que eu posso responder para vocês, de antemão, é que o problema do obeso não está na questão da grelina, não está reduzida, que nesse sentido seria até benéfico, digamos assim. O problema do obeso que a gente vai discutir mais adiante é porque existem série de alterações, inclusive dos hormônios que estão envolvidos com a saciedade, como, por exemplo, o GLP-1, o próprio GIP, o polipeptídeo pancreático, o PYY, que os estudos têm mostrado que há uma redução desses hormônios que estão associados ao controle da saciedade. Então, se tu tem, apesar da grelina estar sendo inibida pela presença de alta concentração de leptina, você também tem um distúrbio desse indivíduo a nível dos outros hormônios que estão tendo esse papel, né, que estariam tendo esse papel essencial na saciedade. Então, isso é um dos pontos, tá? Isso é um dos pontos a serem discutidos dentro do ambiente da obesidade. Tem vários outros que, com certeza, a gente vai
espero sanar ao longo do nosso curso. Mas pensando em intestino, tá? O que eu já posso lhe responder é exatamente isso. O grande problema do obeso, se a gente pensar na comunicação eixo, que a gente chama intestino-cérebro, que é um eixo bastante conhecido, é que essa grelina pode até ser reduzida devido a altas concentrações de leptina, mas você também tem um prejuízo na liberação e na síntese de outros hormônios gastrointestinais, que também tem um papel fundamental para a regulação do apetite. Então, mesmo que a grelina esteja baixa, devido ao estímulo da leptina, você tem um prejuízo de outros hormônios que poderiam estar atuando nesse sentido, né, fazendo com que esse obeso tenha um maior controle e consiga medir a sua refeição, saber dosar, né, ou saber mesmo a hora, né, que vai se alimentar, a quantidade que vai consumir, né, saber perceber realmente a fome de fato. Bom, em relação à grelina, outra coisa que eu trouxe para vocês entenderem essa potencialidade desse hormônio, apesar de ele ter muito essa associação com a questão do controle da ingesta alimentar, tem também outras funções que vai muito além da questão da fome, né? E aí esse artigo ele traz de forma fantástica, onde ele vem abordando exatamente a grelina como hormônio além da fome, né? E aí vocês podem observar que ela vai atuar além do hipotálamo em vários tecidos, inclusive no tecido adiposo, ou seja, tem influência no metabolismo energético, tá? E aí a gente pode observar, ele mostrando aqui, ó, a grelina acilada, certo? E essa grelina acilada, como eu falei para vocês, né, a acilgrelina, ela consegue, ao ser liberada, agir no tecido adiposo, e aí esse tecido adiposo branco, ele aumenta a adipogênese. E o que é adipogênese? É um processo de formação de novos adipócitos, né? A expansão do tecido adiposo. E ela aumenta esse processo, né? E esse aumento desse processo, por isso que está associado à sua função em aumento da adiposidade, aumento da massa adiposa. Além disso, ele reduz a lipólise, né, esse hormônio. Ou seja, você diminui a quebra de gordura. Né? Isso, com certeza, acaba estimulando ainda mais a adiposidade, certo? Outro ponto, né, em relação ao tecido adiposo, no caso, o marrom, né, esse tecido adiposo marrom há uma redução da termogênese, ou seja, as proteínas que estão envolvidas nesse processo são chamadas as UCPs, proteínas desacopladoras, há uma redução dessas proteínas, levando a uma diminuição da capacidade desse tecido de produzir calor, né, aproveitar esses nutrientes e levar a uma produção de calor e aumento do gasto energético. Então, assim, se a gente imaginar um indivíduo que teve essa questão do hipotálamo, não tem esse controle da ingesta, né, de forma efetiva, a ponto de estimular. Mas esses efeitos metabólicos, eles são válidos e acontecem nesse indivíduo, né? Apesar de estar reduzido, né, a quantidade nesses indivíduos, como eu disse a vocês, tem outros fatores que estão associados que levam a todo um quadro de obesidade. Mas que, apesar de estar reduzido, isso não significa dizer que ele não vai agir. Concorda comigo? Ele está reduzido, mas ele pode continuar agindo, né? E aí, como ele está agindo, ele vai poder ainda mais contribuir com essa questão, né? Mas realmente, assim, essa questão dos hormônios, dependendo dos estudos, às vezes eles são um pouco controversos em relação a isso, né? Quando eu falei para você essa questão da redução da grelina, porque tem tudo a ver, né? Você vê fisiologicamente, é uma coisa esperada, né? Só que quando você vai para o estudo clínico, às vezes os pacientes demonstram resultados inesperados. Então, às vezes os estudos são controversos em relação a isso. Podem aparecer indivíduos obesos que não têm alteração em relação
a esse hormônio, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que ele pode sim estar reduzido, né? E assim, tem uma grande possibilidade e o motivo disso acontecer, e que além dessa questão do hipotálamo, nós temos a questão dos efeitos metabólicos que podem ainda piorar esse quadro no indivíduo obeso na presença dessa grelina, né? Apesar de em menores quantidades. Outra ação, né, em relação aos efeitos metabólicos, né, em células-alvos, né, na periferia, ela também tem efeito no pâncreas, então ela consegue reduzir a secreção de insulina e até mesmo aumentar a secreção de glucagon. Tem associação da grelina também. Até que eu coloquei aqui, ó. Ela tem a função de regular a homeostase da glicose, por esse efeito no pâncreas. Tem a capacidade de regular a homeostase energética por essa ação no tecido adiposo, né, de regular a adipogênese e o processo de lipólise e a termogênese no tecido adiposo marrom. Tem um efeito também até no osso, né, em relação a tanto a sua formação como o próprio metabolismo desse tecido ósseo, tá? Através do estímulo da proliferação e diferenciação de osteoblastos, tá? Também tem efeito proliferativo no câncer. Então, os estudos mais recentes, eles têm mostrado que a grelina, ela tende a aumentar a proliferação de células cancerosas e tem se tornado até alvo terapêutico de você tentar inibir a grelina para levar, né, à diminuição dos casos, né, e da proliferação das células cancerosas. Isso porque foram identificados nessas células tumorais que elas apresentam os receptores para grelina. E era observado que quanto maior a proliferação, né, quando nessas células tumorais, são células de alta proliferação, observava-se essa grande quantidade desses receptores e a participação desse hormônio na proliferação do câncer. Né? Então, foi um dado bem recente que eu achei bastante interessante e que tem se tornado alvo terapêutico até no tratamento futuro para os diversos cânceres. Aqui, inclusive, esse estudo ele traz principalmente o câncer de mama, tá? Essa associação da grelina aumentada e estimulada em relação ao câncer de mama. E também um efeito bastante positivo, né, ao contrário do efeito em relação ao estímulo do câncer, tem o efeito cardioprotetor, tá? É um efeito cardioprotetor relevante que esse hormônio traz, assim como também, até mesmo de promover a diferenciação das células musculares e proteger contra a atrofia muscular. Né? Então, a gente pode observar a dimensão que esse hormônio tem em relação aos seus efeitos metabólicos. Né? Então, eu quero que vocês saiam daqui entendendo, né, todo esse, não só a grelina como esse grande hormônio da fome, mas que é um hormônio muito além disso. Né? Você tem vários efeitos metabólicos que estão associados a ele. E esse outro artigo, bastante interessante também, porque, além dele mostrar essa questão da sua ação, né, da grelina, em relação ao hipotálamo, né, e aí controlando o apetite, porque aumenta o apetite, aumenta o consumo alimentar, consequentemente também, na pituitária, na hipófise, você tem um aumento do hormônio do crescimento, até mesmo da ACTH, né, por ter receptores. É super interessante porque ele vem mostrando que a grelina, ela também modula centros no sistema nervoso central que é fora o hipotálamo, né? Então, regiões do cérebro que não são hipotalâmicas, também tem sido demonstrado que a grelina atua modulando. Então, sistemas de recompensa alimentar, a grelina tem se mostrado importante na modulação, a sensação de sabor, né? Até mesmo o olfato e a regulação do sono, né?
A regulação do sono também é um dado bastante recente e interessante, e que tem mostrado que a grelina ela consegue modular a questão do ritmo, né, de acordar, a hora estar esperto e a hora estar dormindo, né, estar desacordado. É interessante também porque ela vem mostrando a atividade desse hormônio também na motilidade, né? Então, esse hormônio, a grelina, ele consegue ativar o esvaziamento gástrico, ele estimula a contração desse órgão, né, do estômago, e assim ele promove um aumento do seu esvaziamento, ou seja, a passagem do bolo alimentar do estômago para o duodeno. E além disso, ele auxilia na secreção ácida do estômago, né? Já tinha-se bastante conhecimento de grandes estimuladores, se vocês forem lá nos livros, se fala muito que é de gastrina, de histamina, do controle neural na liberação da secreção ácida, mas já se sabe e tem mostrado que a grelina também pode ajudar nesse processo da secreção ácida.